Olá, boa noite pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, conforme prometido, hoje eu vim aqui fazer uma live, né? Falar um pouco mais de um assunto que eu tenho abordado aqui já faz alguns dias, um assunto muito importante aí, que o Bert Helling aborda em vários livros dele, né? Vários livros ele traz esse assunto. E hoje eu vou falar um pouco para vocês de A Filhinha do Papai. E dos mesmos termos que nós temos a filhinha do papai, nós temos também o filhinho da mamãe, que é no mesmo sentido, só que voltado para o homem. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês ao longo dessa nossa aula. Não vai ser uma aula muito longa, mas eu gostaria de abordar aqui com vocês os principais pontos, né, de destaque para a gente se identificar. Então, depois que eu falei aqui, muitas pessoas me perguntaram e comentaram comigo: nossa, eu acho que eu sou filhinha do papai. Eu me identifiquei muito com os posts que você fez. E sim, há uma grande chance, né, de muitas meninas serem filhinhas do papai, muitas mulheres, inclusive. É que às vezes não se identificam, mas muitas estão aí associados a essa forma de comportamento que eu vou abordar aqui para vocês. O Bert Helling, ele nos traz essa denominação de filhinha do papai. Acontece que não é só o Bert. Já haviam outros estudos, né? E Jung já falava da filha do pai, que é no mesmo sentido de filha do papai. E aí o Bert, ele bebeu de várias fontes. Então o Bert, ele foi um grande estudioso, ele estudou sobre muitas coisas e ele trouxe em alguns livros, ele aborda esse assunto. Então eu separei e mostrei aqui na foto para vocês quantos livros o Bert tem que fala desse assunto de filhinha do papai. Mas o que eu quero dizer aqui, nós conhecemos principalmente um clássico tipo de filhinha do papai. Aquela filha que foi muito paparicada pelo pai, que foi muito cuidada. Até os 2 anos, 3 anos, a criança ela está muito na esfera da mãe. Então ela vive uma fase ali meio simbiótica com a mãe e ela não sabe muito o que é ela e o que é a mãe. Então vive uma coisa meio igual, ela se sente parte da mãe. A partir dessa idade aí de 3 anos, a criança ela consegue identificar essa figura masculina, a figura do pai, e ela consegue ver esse pai de uma outra forma. Nesse momento, ela vai até o pai. Acontece que algumas meninas depois acabam não retornando para a mãe, porque o que seria normal? Que lá pelos 5, 6 anos, essa menina retornasse para a mãe e aprendesse a conviver com a mãe, aprendesse os trejeitos de ser feminina, aprendesse muitas coisas que é do feminino. Mas algumas meninas, né, elas vão e fixam lá. E o que acontece quando ela fixa lá no pai? Ela acaba pegando trejeitos masculinos, ela fica uma menina, uma mulher depois, né, muito prática, muito voltada para a ação. Hoje, se nós analisarmos os dias de hoje, o modo capitalista que a gente vive, é um mundo que incentiva muito esse tipo de comportamento, né? Então, é aquela mulher que vai, é muito racional, é muito prática, e ela perde o de belo que é o feminino. O sentir, o nutrir, isso vem do feminino. E a menina acaba perdendo isso e as mulheres também. Então, muitas vezes, nega o sentimento, nega o sentir, não valoriza muito mais essas qualidades que é do feminino. E acaba ficando com aquele trejeito, né, de ir para o mundo, de lutar, tá sempre pronta, sempre disponível. Uma mulher muito voltada para fora, para o que os outros vão pensar, para o estereótipo, para o que esperam de mim. Então, muitas dessas meninas vivem, né, baseado naquilo que esperam de mim. Então, vai para o mercado de trabalho, elas aprendem logo desde muito cedo, né,
a perceber muito fácil o que o mundo espera delas. Então, são pessoas que captam rapidamente, o filhinho da mamãe também, o menino que cresceu muito na esfera da mãe é a mesma coisa. Então capta muito rapidamente o que o mundo espera dele, o que as pessoas esperam, o que estão esperando que eu faça. Então é uma pessoa muito perspicaz, é uma pessoa muito que está ali para atender o externo e nega o interno, nega olhar para si, nega olhar para dentro, nega a vulnerabilidade. Então, menospreza o sentir e o olhar para si. Vive muito para o externo. E quando a gente vive muito para o externo, uma grande dificuldade que vem é a dificuldade de se apegar às pessoas. É uma dificuldade de construir vínculos profundos, de sentir o outro, de perceber o outro, de perceber as sutilezas. A mulher, ela é muito diferente do homem, porque a mulher, ela veio para sentir. Nós temos essas características muito fortes em nós. Só que com os dias atuais, as mulheres, elas perderam isso. Hoje em dia, as mulheres estão muito práticas, então elas não percebem mais. As mulheres, elas são cíclicas, nós somos cíclicas. Então, se a gente perceber o nosso corpo, ele reage de forma diferente em cada fase do ciclo menstrual. E a mulher, quando ela é muito prática, ela passa a não perceber mais esse corpo. Essa mulher muito prática, ela não tem corpo, é só mente, é só a cabeça, né? Da cabeça para cima. Então, é muita racionalidade, precisa aprender muito, precisa estudar muito, é muito intelectual. A filhinha do papai normalmente é muito intelectual, gosta de estudos, gosta de aprender coisas novas. Por quê? Porque ela tem uma fixação pelo poder também, né? É uma mulher muito raivosa, há muita disputa com as mulheres e também com os homens. Então, o que acontece? Quando ela vai para esse lado, ela quer uma posição de poder, ela quer poder. Quer mandar, porque ela está muito identificada com o masculino. Então, quando ela está muito identificada com o masculino, ela não deixa que os homens existam em sua vida. E elas aniquilam os homens, né? Menosprezam, desprezam esses homens. E o que acontece? Muitas vezes, isso não nasceu nessa menina, não nasceu nessa filhinha do papai. E aí, onde está uma surpresa. Muitas filhinhas do papai, inclusive, não foram criadas e não tiveram contato com os pais. Mas de onde vem isso? Vem da nossa ancestralidade, de uma ancestralidade de mulheres fortes, mulheres guerreiras, que nunca permitiram que os homens existissem, que nunca permitiram que esses homens pudessem ocupar um lugar de importância na sua vida. Então, são mulheres que normalmente, depois de uma certa idade, inclusive, acabam ficando sozinhas, porque os homens, eles não se sentem necessários, é como se eles não tivessem um lugar de apoio, um lugar seguro, um lugar que ele é reconhecido. Mas isso não nasceu nessas mulheres, isso nasceu de dores lá atrás, e nós trazemos isso no nosso DNA. Então, toda essa dor, todas essas questões, isso nos acompanha. E a mulher vai ficando cada vez mais amarga, cada vez mais difícil de se conviver. Muito prática, né? Então, uma mulher prática, uma mulher muito prática que nega o feminino, que nega o sentir, essa vulnerabilidade, é uma mulher que normalmente ela não deixa que outras pessoas se aproximem, porque ela não pode ser vulnerável, ela não pode demonstrar fraqueza para as pessoas. Eu já fui muito esse tipo de mulher também, até um certo tempo atrás, onde jamais eu demonstrava fraqueza, né? Jamais ia me permitir chorar, sentir, mas aí com o tempo e todo o meu processo eu fui entendendo que era necessário sentir, chorar, deixar aquilo existir na gente. Como que um sentimento ruim vai embora? Quando a gente acolhe esse sentimento e a gente entende que isso faz parte de nós. Então a gente acolhe essa dor, acolhe essa vulnerabilidade,
conta para as pessoas que estamos vulneráveis, que estamos passando por um momento que não é legal. Não há nada feio nisso. Então, a pessoa forte de verdade é a pessoa que se permite ser vulnerável. Em várias famílias, muitas mulheres estão sozinhas e a gente tenta honrar muito essas mulheres. E muitas vezes a gente acaba se sabotando, tentando de todas as formas, né, perder esse nosso relacionamento, porque a gente quer pertencer. O nosso pertencimento, ele é muito forte. Então, as 3 leis, uma das que eu acho assim fortíssimas é a questão do pertencimento. Então, nós queremos por tudo pertencer. Se as mulheres da minha família foram fortes, como que eu não vou ser essa mulher forte que trabalha fora, que tem 2, 3 empregos, que dá um duro danado, né? Aquela mulher que está o tempo todo trabalhando. Cada família ela tem um padrão. Na minha família, por exemplo, é muito importante, né? As pessoas julgam muito importante a mulher que é muito trabalhadeira. Então, as mulheres elas são conhecidas por serem trabalhadeiras ou não. Então, quando você faz um pouquinho diferente disso, é como se você estivesse perdendo o seu pertencimento, né? A gente tem essa sensação de não estar pertencendo. E uma das primeiras barreiras que nós precisamos nos livrar é essa de medo de não pertencer. Nós pertencemos. Independente do caminho que a gente tome, independente do que a gente faça, nós continuamos a pertencer. Nós continuamos a pertencer a essa família. Esse pertencimento, ele não é possível ser quebrado, mas isso, psicologicamente falando, isso é terrível, porque a pessoa tem ideia de estar fazendo algo errado, de estar fazendo diferente, né? Como que eu, uma mulher forte, toda a minha família, né, é liderada ali por filhinhas do papai, aquelas mulheres que admiravam o pai muito forte, né? Um pai muito dominador na minha família, a família da minha mãe tem muito isso. Então, como que de repente eu vou ser uma mulher vulnerável? Eu vou ser uma mulher que demonstra, né, vulnerabilidade. Eu vou ser uma pessoa feminina, amável, que fala mais baixo. Como, né? Então, isso dá uma sensação de não pertencimento. E a gente pensa que trabalhar pesado é o que faz uma mulher ser digna. E não tem nada a ver com isso. Nós fomos feitas para sentir, para servir, né? Para dedicar ao outro, para perceber o outro. E a gente não se permite isso, porque a gente acha que está fazendo menos, que nós estamos fazendo muito errado de todas as pessoas. E isso é péssimo, né? Para o nosso subconsciente fica lá aquela coisa assim, ai, você está fazendo errado. Porque a gente às vezes tem uma vida melhor e aí a gente acaba se sabotando, quer estragar isso, né? Às vezes a gente até tem um relacionamento legal, mas aí a gente faz de tudo. Às vezes vem aquela raiva que nem é nossa, né? E a gente faz de tudo para estragar aí esse nosso relacionamento. Então, por que eu estou falando disso? Porque a filhinha do papai, ela é essa pessoa muito raivosa. Ela tem muita raiva em si. E ela tem uma ligação muito forte com o masculino. E uma dificuldade muito grande de perceber o feminino em si, de sentir, né? De deixar ser tocada, de deixar ter sentimentos, de poder ser vulnerável, de pedir ajuda ao outro, né? Ainda mais se você tem um relacionamento, você não pedir ajuda para o seu parceiro, para o seu namorado, né? E às vezes a pessoa não quer pedir, porque é orgulhosa, né? Tem que manter aquela pose. Então, o que acaba acontecendo? Muitos homens, eles não se sentem necessários na vida dessas mulheres, porque às vezes elas desfazem tanto deles que eles pensam assim, eu não tô servindo para nada aqui, né? Deixa eu ir ali ver uma outra que tá me dando atenção, que tá me dando carinho. E hoje, se a gente analisar assim, a cultura brasileira, ela está recheada, né, de mulheres com esse tipo, né? Nesse estilo aí de filhinhas do papai, de mulheres muito raivosas, de mulheres que estão sempre disputando com os homens, de mulheres que estão sempre na luta, batalhando, muitas vezes são chefe de famílias,
A própria postura da pessoa, né, da filhinha do papai, quando encontra um homem, muitas vezes, ela até está buscando a figura do pai. Então, ela quer ser servida, ela vem com toda essa raiva, né? E aí não possibilita criar um vínculo forte, não possibilita criar algo assim verdadeiro, algo que vai tocar fundo no coração dela e que vai fazer com que esse relacionamento que ele possa crescer. Então, essa filhinha do papai, ela também ela é prisioneira do julgamento das pessoas. Então, se a família julga, né, que as mulheres precisam ser trabalhadeiras, ela é refém desse julgamento. E aí ela pensa que não pode fazer diferente, que não pode fazer menos, porque todas as mulheres eram assim. Então, como que eu vou fazer diferente? A gente tem muito medo, né, de perder esse nosso pertencimento. E o que vem de muito forte aí na filhinha do papai? Desde muito cedo ela se alia ao pai e ela se acha uma mulher melhor para o pai do que a mãe. E nisso dá-se início a uma triangulação. O Bert, ele fala muito dessa questão da triangulação nos livros dele quando ele se refere à filhinha do papai. Então essa menina, ela passa a ocupar um lugar de se achar melhor que a mãe. E ela acaba disputando a atenção desse pai com a mãe. Então vocês já devem ter visto, né, algumas meninas que são assim as queridinhas do pai, estão sempre ali. Então elas lá no fundo do coração delas, mesmo que são apenas crianças, elas se veem ali num papel de disputa com essa mãe. E elas acabam disputando, vão mesmo para a vida assim, disputando com a mãe. E o que acontece quando essa menina cresce? Muito provavelmente, em várias situações, ela vai entrar em relacionamentos de triangulação, onde ela pode ser amante, muitas vezes sempre vai atrair só homens casados. Nos livros do Bert, quando ele fala de filhinha do papai, ele traz muitos exemplos de triangulação, onde as mulheres relatam lá que só encontravam homens casados. Por quê? Porque ela já vem desse costume, né? Ela triangulou com o pai e a mãe. Então ela vem para a vida adulta e sempre está em relacionamentos que tem ela e uma outra pessoa e o homem, né? Então, duas mulheres e um homem. Assim como ela era ela e o papai e a mamãe. Então, ela acaba repetindo isso na vida adulta. E ela pensa daí que é algo, né, que tem com ela. Que é dedo podre, mas não é podre. O nosso sistêmico, ele traz para nós relações que vai confirmar aquilo que nós sentimos lá na infância. Vai repetir essas situações. Para quê? Para que a gente olhe para isso, para que a gente resolva, para que a gente entenda, trabalhe isso em nós, né? E assim a gente possa conseguir mudar alguma coisa a partir da consciência. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Agora, o autoconhecimento, ele é algo fácil? Não, ele não é fácil. Precisa ter muita coragem para olhar para si, para ser sincero, para admitir e para enxergar o que realmente acontece. E muitas pessoas nesse momento acabam que não têm coragem de aprofundar, que ficam na negação ou terceirizam. E quando a gente terceiriza, quando a gente não pega a nossa parte da culpa, bom, esse problema aqui é meu nesse relacionamento. O problema não é o outro. O problema sou eu. O que tem de comum entre eu e essas pessoas? O que tem de comum entre eu e esses relacionamentos? O que tem de comum sou eu. Voltou? Tá mudo? Oi? Voltou o som? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou o som? Ah, tá. Então, o que tem de comum entre eu e esses relacionamentos? O que tem de comum sou eu. Então, o problema não são as pessoas que eu arrumo. O problema sou eu. Então, o que eu preciso olhar nessa situação aqui?
todo problema que a gente tem, toda repetição que acontece é um convite para que nós olhemos para nós, para que nós olhemos, olha, eu preciso olhar essa situação, eu preciso ser sincera e ver o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo aqui, e eu deixar que aquela situação exista. As mulheres que são muito racionais, normalmente elas fogem do sentir, elas fogem desse momento, né, quando percebe algo. E aí ela não deixa que aquilo exista nelas e ela não percebe o que aquela situação quer dizer para ela. Porque ela tem fuga, né? A filhinha do papai, ela tá sempre fugindo. E muitas vezes, excesso de trabalho é fuga, né? Muitas vezes a pessoa arruma 2, 3 trabalhos para quê? Para fugir, para não sentir, para não olhar para o sentimento, para não olhar para a vulnerabilidade. Então, o que acontece? Arrumar uma pessoa hoje não deu certo, amanhã já é outro. Não tem tempo nem para ficar só, para entender, né, o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso olhar nessa situação? Eu preciso ser sincera comigo e eu preciso admitir que eu sou vulnerável, que eu sinto isso, que eu tenho uma carência. Porque muitas vezes a gente traz algo que é lá da infância. E a gente vem com isso, né? A gente percebe lá que o pai e a mãe não nos deu carinho da forma que nós entendemos que merecíamos. E aí a gente vem para a vida adulta repetindo esses comportamentos. E esperando que as pessoas nos deem aquilo que nós entendemos que os nossos pais não nos deram. E aí esse relacionamento ele não tem chance nenhuma, né? Ele não tem chance nenhuma de sucesso. Então, o que são características da filhinha do papai? A filhinha do papai, ela já está casada com o pai. Ela já tem o homem ideal. E muitas vezes essa menina se torna adulta, né? Passa para a fase adulta, permanece muito imatura, está casada com o pai. E todo homem que ela arruma, ela compara com o pai. E nenhum é tão bom quanto o pai. E isso pode estar de uma forma muito profunda lá no subconsciente e nem ela mesma pode admitir. Pode ser que nem ela admita para ela mesma que ela está casada com o próprio pai e que ela não deixa que outro homem exista na vida dela. E isso que eu tô falando com vocês é algo muito sério e acontece muito. E a pessoa não percebe, porque ela não é honesta com ela mesma. E aí ela não percebe os homens como eles realmente são. Quando a gente vai para um relacionamento, a gente não tem que ir com expectativas. Você vai receber o que o outro tem para te oferecer. Qual é um dos grandes problemas, principalmente das mulheres nos relacionamentos? Querer mudar o homem. E nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. Com a nossa mudança, pode ser que isso interfira no outro e a outra pessoa perceba que você mudou e ele também queira mudar. Mas todas as pessoas que tentam mudar o outro, isso não funciona, não dá certo. E se ela pode encontrar um homem com as atitudes que ela critica no pai, qualquer coisa na nossa vida que a gente critica, isso é o caminho mais certo para a gente repetir. Né? Se você critica a sua mãe, você muito provavelmente vai ter um destino muito próximo do da mãe. Se você critica o pai, muito provavelmente você vai encontrar uma pessoa com as mesmas características, às vezes com os mesmos vícios, né? Porque às vezes você julgou muito a sua mãe. E esses ditados antigos, eles são muito verdadeiros, né? E não tem aquele ditado, se gosta pra cima, cai na cara? Então, esses ditados, eles são muito verdadeiros. E é isso que acaba acontecendo. Então, a gente acaba atraindo pessoas, né, que a gente muito criticou. Ou, de repente, a gente se pega comportando igual nossa mãe, que a gente sempre criticava. Porque nós julgávamos ser muito melhores que ela, né? E aí a vida nos faz passar pela mesma situação para nos provar que nós não somos melhores e nem maiores que os nossos pais. Então, quando a gente se sente assim, há uma inversão da ordem. Há um problema muito sério de ordem. E essa ordem precisa ser respeitada.
A vida, ela traz situações para que a gente olhe para todas essas leis aí e a gente reconheça a importância delas. E uma é a ordem, é perceber a grandeza dos pais, né? Perceber que eles não puderam fazer diferente, que foi a forma deles serem. E aí a gente pode ficar livre depois disso. Mas para isso precisa ter muito reconhecimento, precisa ser um trabalho muito mesmo de coração, olhando sinceramente para todas essas questões. Então, a filhinha do papai, ela não tem um espaço na vida dela para outro homem, porque ela já está tomada pelo pai, né? Ela, mesmo que às vezes algumas sintam raiva do pai, mas elas não admitem que sentem falta dele, elas não admitem que o amam, sobretudo, e que já estão comprometidas com ele. Eu sei que isso é muito sério, isso é muito profundo. Muitas mulheres não admitem isso, mas isso é muito sério. E aí qualquer pessoa que você arruma um relacionamento não dá certo. E a pessoa não percebe que o pano de fundo é esse. Que o pano de fundo é você já estar ali comprometida com aquele pai. Mesmo que você o critique, mesmo que você o julgue. Mas tem que ser sincero. Então, essas mulheres, elas não dão, né, esse espaço para que o outro homem exista, para olhar a pessoa, além da... Às vezes a gente tem uma sensação muito infantil, né? Nós criamos determinadas características e a gente quer encontrar uma pessoa que se adeque a essas características, mas nós não queremos mudar. Nós não queremos, nós queremos ser a mesma pessoa, lindas, maravilhosas que somos, né, perfeitas. Então a gente se acha perfeito, mas quer encontrar uma pessoa e acha que a pessoa que é cheia de defeito e quer que essa pessoa mude, né? E isso não funciona, gente. Todas as vezes que você encontra uma pessoa falando que vai fazer algo por causa do outro, isso é fadada ao fracasso. Então, se uma pessoa procura a constelação, porque eu quero que meu marido muda, esquece. E muito provavelmente os problemas estão nas mulheres. Os homens, eles estão muito mais no lugar deles, eles são muito mais maduros. Não que não exista homens imaturos, mas os homens, eles são muito mais conectados à realidade. E a mulher não, justamente por estar muito identificada aí, ó, com essas questões masculinas, então ela está muito fora do lugar dela. E ela deixa de sentir, deixa de pertencer. Nós, mulheres, nós temos possibilidades incríveis de perceber as coisas. Se nós usássemos esse poder, né, de centramento, de silêncio, de conexão com a gente mesmo, nós perceberíamos muitas coisas do mundo. Mas normalmente nós estamos cheias de coisas para fazer. Nós estamos cheias de distração. Nós estamos muito prestando atenção na vida do outro, na blogueira, né, na novela, e aí a gente acaba não percebendo a própria vida, né? Então, outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é essa questão de repetir o que acontece na infância, de ter aquela mesma sensação de abandono, de rejeição, de que não fui escolhida. Então, a vida vem trazendo isso, né, para que eu olhe para essas questões, tá? Agora eu vou falar algo bem interessante para vocês, que a filhinha do papai, o modelo clássico tradicional é essa que é apegada ao pai, que traz o pai como uma idealização, vê o pai como perfeito, lindo, maravilhoso. E o contrário também acontece com aquelas meninas que muitas vezes não tiveram contato com esse pai, tiveram a ausência do pai desde muito cedo e precisaram ir para a vida, né, para a batalha, se tornaram mulheres guerreiras. Então essas meninas também, filhinhas do papai, muitas vezes elas tiveram falta de pai. Mas lá no inconsciente, elas queriam muito aquele pai perfeito que vivia no imaginário delas. E muitas dessas estão identificadas com ancestralidade, que trazem esse mesmo comportamento e ele é muito forte. A pessoa sente como se fosse ela, como se ela estivesse passando por uma sensação de perigo, como se ela tivesse uma raiva, como se o homem tivesse feito algo com ela e às vezes não foi esse homem.
Então, muitas vezes nós estamos em relacionamentos que os homens de hoje estão pagando contas de homens lá atrás, de homens que a gente nem sequer conheceu. Então, muitos homens não fizeram nada com as mulheres, mas elas estão com raiva. E se você perguntar, elas não sabem nem de onde que surgiu essa raiva. Então, a filhinha do papai não é só aquele modelo clássico, há esse outro também. E o modelo clássico pode também ser aquela que é a donzela, que teve um pai muito autoritário, um pai que cuidou muito, sabe? E ela vem para a vida assim, sempre esperando algo do outro, sempre esperando que o homem que vai decidir, que o homem que vai tomar as decisões. Então ela tem meio que um comportamento de filha, tá? Então, enquanto a outra é guerreira, vai para a vida, quer atacar, né? Quer disputar com os homens, no mercado de trabalho, quer posições cada vez melhores e maiores, sente muito fundo essa cobrança, né? Há aquela outra que é a donzela, que vai estar ali submissa, esposa, né? As igrejas evangélicas, por exemplo, há muito esse tipo de filhinha do papai como donzela. Eu não sei se vocês conhecem algumas meninas assim da igreja, mas muitas elas tomam essa posição ali de donzela, né? De querer um marido para cuidar delas, para tratar delas, para elas ficarem em casa, sendo só dona de casa, né? Bem submissa. Então há também esse modelo de filhinha do papai. Então nós somos mulheres cíclicas, a gente deve muito perceber esse momento que a gente vive, né? O que esse meu ciclo aqui está dizendo? Nós fomos feitas para gerar vida. E para gerar vida, nem sempre seria gerar crianças, mas gerar projetos, gerar ideias, né? Essa é a intenção. E se a gente se conhece, se nós nos conectamos com o nosso corpo, com a gente mesmo, nós vamos perceber todo esse movimento do nosso organismo. Nós vamos ficar atentas como eu me sinto em cada fase. Então, se você se observar, você vai perceber determinados comportamentos em cada fase do seu ciclo menstrual. E os homens, eles não têm isso, e nós mulheres sim, né? É o ciclo hormonal. Então, de repente, você vai perceber aí que em determinada fase do seu ciclo vai vir muito essa raiva que você não sabe explicar, você não sabe nem de quem é essa raiva, às vezes nem é sua, né? Então, vale a pena olhar para isso também. A filhinha do papai, ela é muito escrava do que o outro vai achar dela, do externo, do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas esperam. Então, ela procura ser, ela acha que ela está dominando, mas no fundo ela não percebe que ela é dominada. Então, no fundo, ela não percebe que ela age para atender à expectativa do outro, mas é aquela força fake, sabe? Uma força, pessoa que parece que é forte, mas que no fundo ela não é forte. Ela usa essa capa de poder, ela usa essa pose, todo esse rompante para esconder a fraqueza que há nela. A fraqueza de olhar para a vulnerabilidade, a fraqueza e o não conseguir se vincular a outras pessoas, em formar vínculos fortes, né? Em ter uma pessoa do seu lado. Se a gente parar para pensar, nós não estamos aqui nesse mundo disputando com os homens e nem com as outras pessoas. Nós estamos para cada um viver o seu tempo. Nós estamos para cada um viver o seu momento e prestar atenção nisso, né? Nós viemos para isso, para prestar atenção na nossa jornada, na nossa caminhada, para sermos pessoas melhores. Aproveitar esse tempo aqui para trabalharmos sobre nós mesmos. Não tem a ver com as outras pessoas, mas com nós. Olhar o nosso caminho, né? O que eu posso aqui fazer diferente. Então, a filha do papai, ela acaba não sendo verdadeira com ela mesma. Ela acaba não admitindo para ela o que de fato ela sente. Muitas vezes ela nem nunca pensou em construir uma família, porque o foco dela principal é o trabalho, é a carreira, é o estudo. Muitas vezes ela nunca nem pensou em formar família, em ter alguém do lado ali, porque para ela não existe esse lado. Então ela nega totalmente esse lado,
né? Esse lado família, esse lado vulnerável, esse lado de depender das pessoas, de ser conexão com as pessoas, né? Porque para você formar uma conexão profunda com alguém, você tem que ser vulnerável. E às vezes você não está disposta. Você quer ser sempre forte, você quer ser a fortaleza. E isso não é possível formar vínculo assim, tá? Então nós precisamos ser verdadeiros, olharmos de verdade para nós mesmos e pensar, né? Poxa vida, eu nunca pensei na minha vida. O que realmente importa para mim? O que eu quero para minha vida? Eu nunca me questionei. Então chega um momento que é chegada a hora da gente olhar para dentro, olhar para nós mesmos e nos perguntar: o que é importante para mim? Será que tudo isso que eu penso sou eu mesmo que criei esse conceito? Ou são pessoas lá atrás que eu vi falando isso e eu vim repetindo, achando que isso é importante para mim? Muitas pessoas vão passar pela vida, vão chegar no leito de morte e vai se perguntar o que fez da vida, porque nunca parou para se ouvir. Então nós negamos e muito o sentir, o se perceber. E muitas vezes a gente acaba passando uma vida negando esse sentimento, negando acessar o sentir. E nós mulheres não fomos feitas para isso, tá? Então é preciso ter muita coragem para olhar para nós mesmas, para pensar, né? Que é esse personagem que eu criei para viver essa vida toda. Sempre fazendo o que as pessoas esperavam de mim, mas nunca olhando o que eu realmente gosto. O que eu realmente gosto aqui na minha casa, o que eu realmente gostaria de fazer. O que realmente me faz feliz. Eu tenho filhos, né? Eu gostaria de ter mais filhos. Eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa diferente. Muitas vezes nós estamos emaranhados em questões e estamos aqui na vida para compensar as pessoas. Seja porque alguém lá no passado fez algo errado e a gente quer compensar com a nossa profissão isso, ou com a nossa maneira de viver. Seja porque a gente pensa que deve algo para os nossos pais, porque eles fizeram demais por nós. E aí, de repente, a minha mãe não pôde estudar, mas eu vou estudar para honrar minha mãe, né? Porque eu preciso dar esse orgulho para minha mãe. E a gente acaba ficando refém de tudo isso, né? E muitas vezes a vida passa e a gente nunca olhou para nós mesmos. Nunca olhou o que realmente importa para mim, o que eu realmente quero fazer. O que é importante para minha vida. Às vezes a gente não é sincero nesse ponto. E o que a gente mais percebe hoje em dia, principalmente a filhinha do papai, que ela é dominada, né, por ela cria esse arquétipo, ela cria essa coisa meio imaginária que ela acha que tem que ser. E muitas vezes elas nunca olharam para elas mesmas, nunca pensaram o que é importante para elas. E ali, além de tudo, há uma outra questão muito comum, que é a questão da gente poder estar emaranhada em alguma coisa e nós tomamos, né, aquela pessoa que foi excluída no sistema e nós representamos aquela pessoa. Há muitas filhinhas do papai que representam amantes ou uma ex-pessoa que o próprio pai teve, né? Ou o filhinho da mamãe, um ex-namorado da mãe. E aí essa pessoa, como foi excluída, como ela não foi respeitada, esse filho vem e toma o lugar dela. Fala, não, essa pessoa não aceita exclusão. Então, eu vou representar essa pessoa. E vem com esse sentimento, tá? Então, essa é uma outra possibilidade. E todas essas questões aí envolvem a questão de estar nesse lugar de filhinha do papai, né? Eu vou ler um trecho para vocês aqui do livro do Bert. Esse livro aqui, Bert Helling, Histórias de Amor. Vou ler um pedacinho, ele é bem curto, tá? Mais uma ordem do amor deve ser considerada. A sua não consideração terá amplas consequências. Uma mulher que se acha melhor do que sua mãe não tem respeito pelos homens, não os entende e, em princípio, não precisa deles.
Porque se ela achar que é melhor do que a sua mãe, isso geralmente significa: eu sou uma mulher melhor para o meu pai. Então, ela já tem o seu homem e não precisa de nenhum outro. Então, ela já está casada com o pai. Como a menina torna-se capaz de ser uma mulher e de ter e respeitar um homem? Colocando-se ao lado de sua mãe como menor. Então, preciso me colocar ao lado da minha mãe como se fosse menor. Se eu acho que eu sou maior do que ela, estou numa ordem errada. Isso naturalmente também vale para os homens. Em sentido contrário, o homem que não respeita o seu pai e acha que para sua mãe é melhor que o pai, não tem respeito pelas mulheres. Já tem uma mulher e não precisa de outra. Como ele se torna capaz de ser um homem e de ter uma outra mulher e respeitá-la? Posicionando-se ao lado do seu pai como o menor. Portanto, o homem aprende a respeitar a mulher com o pai e a mulher aprende a respeitar o homem com a mãe. O que acontece se um homem que é filhinho da mamãe casar com a mulher que é filhinha do papai? O filhinho da mamãe não é confiável para a mulher e a filhinha do papai não é confiável para o homem. Eles têm pouco respeito mútuo. Quando, porém, surge um relacionamento entre a filha da mamãe, a mulher que voltou para a esfera da mãe, e o filhinho do papai, o homem que retornou para a esfera do pai, isso terá uma chance maior. Se o homem tiver o seu lugar entre os homens e a mulher tiver o seu lugar entre as mulheres, no momento em que se encontram, já não são mais adolescentes, e sim homem e mulher. Isso tem força. Portanto, primeiro deve-se estabelecer a ordem na família de origem, de modo que o homem respeite seu pai e a mulher a sua mãe. Então, esse texto aqui é um texto muito importante do Bert, né? E ele diz que quando a mulher se dá bem com a sogra, então ela provavelmente, né, uma mulher que está no seu lugar, que não é mais filhinha do papai. E quando o homem se dá bem com o sogro, então é uma chance melhor dele estar no lugar dele. Bom, pessoal, isso aí são alguns pontos, alguns aspectos dessa questão aí de filhinha do papai, que também serve para o filhinho da mamãe, que é no mesmo contexto, só que para um voltado para a mulher e o outro voltado para o homem, né? Enquanto a mulher está identificada aí como filhinha do papai, ela permanece adolescente, ela não amadurece, né? E o homem também, então é aquele homem Dom Juan, é o homem conquistador, galinha, né? Que muitas mulheres vão estar ali assediando. Então esse é o filhinho da mamãe. E ambos os casos, tanto o homem quanto a mulher neste lugar, eles são eternos adolescentes. Então são pessoas que não amadureceram, que não estão no seu lugar de homem e nem de mulher. Então, portanto, é até difícil, né, de ter e manter um relacionamento. Ou ter e manter um relacionamento que seja saudável. Esses são os pontos que eu queria trazer para vocês sobre a filhinha do papai. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar essa live aqui salva. E vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se fez sentido para vocês. Se vocês se identificaram, né, com esse tipo de filhinha do papai, filhinho da mamãe, nós podemos criar consciência disso, né? E olhando para nós e trabalhando todas essas questões. Então é totalmente possível sair desse lugar, mas nós precisamos querer. Nós precisamos, antes de tudo, ter coragem, né? De olhar para nós mesmos, de sermos sinceros, de querer essa mudança. E nós só mudamos quando a gente pensa que decide. A mudança, ela parte principalmente da decisão. Então, nós precisamos decidir que essa mudança aconteça. Então, vocês continuem comigo, nós vamos falar muito mais sobre isso ainda. Eu quero muito passar um caminho que vai ser muito lindo. E continue aqui me acompanhando, né? Continue me sugerindo assuntos novos. Sempre estou aqui perguntando para vocês, né? Sobre o que vocês querem que eu aborde, sobre o que vocês querem que eu traga aqui. E eu estou aqui disponível, que eu também estou aprendendo com isso, tá? Eu também estou fazendo a minha jornada.
Já andei um pouco nesse caminho há alguns anos aí, mas eu estou aqui e quero muito servir, né? Quero muito fazer o que o meu coração me pede. E eu vou continuar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, manda essa live para alguém que vocês acham que pode fazer sentido, tá? Um super beijo e até uma próxima oportunidade. Obrigada por terem ficado aqui comigo.